Boa tarde! No Nesp Notícias de hoje, nós vamos falar sobre a herança dos Jogos Abertos, o que a cidade realmente ganha com a competição. Quem responde essa e outras questões é o professor da Unesp, Zeca Marques. Atleta sob encomenda. A gente fala da prática das delegações de contratar esportistas de outras cidades para conseguir melhor pontuação. Agora é lei, multa para quem desperdiça água em Bauru. População faz a parte dela, mas e o DAE? Você viu aqui no Nesp Notícias que os vereadores aprovaram nesta segunda-feira o projeto de lei do Executivo que autoriza o DAE a multar quem desperdiçar água em Bauru. Já tem morador com novos hábitos antes mesmo de a lei entrar em vigor. Então escoa a água com Rita mora na parte baixa do bairro Bela Vista e no momento não vem sofrendo com a falta de água, mas decidiu adotar medidas simples para reduzir o consumo. Ela só liga a máquina quando o cesto de roupas fica completamente cheio e a água da lavagem é armazenada para a limpeza do quintal. Na hora de lavar a louça, a torneira fica fechada enquanto ela ensaboa os pratos e o enxágue precisa ser rápido. Aqui não falta água, mas eu tenho que pensar nos outros que estão tendo a falta. Porque se a gente não pensar nos outros, a gente gasta. Porque a água é um dos produtos mais baratos de consumo dentro de casa. As medidas já vêm dando resultado. A Rita percebeu uma redução significativa na conta de água. A conta de setembro foram 12 mil metros cúbicos. A de outubro foram 10 mil metros. Só que em outubro eu estava com 3 pessoas a mais em casa passando férias. Foram 20 dias com 3 pessoas a mais. E mesmo assim houve uma diminuição muito grande no consumo. Acredito que no próximo mês venha menos ainda, que aí vai ser só eu e meu marido em casa. A aposentada não vai sentir dificuldade para se adequar à lei, aprovada na última segunda-feira, que prevê multa para os moradores que desperdiçarem água. De acordo com o texto, é considerado desperdício limpar calçadas e molhar ruas, lavar carros em via pública e manter reservatórios, canos e mangueiras, eliminando água. Na primeira autuação, o morador recebe uma advertência. Depois disso, será aplicada uma multa correspondente a 50% do valor da última conta cobrada. Para a Rita, a medida é uma forma de conscientizar a população, mas na visão dela, o DAE também precisa assumir responsabilidades. Nós temos, sim, que cumprir a nossa parte, mas eles têm que cumprir a deles. Porque nós estamos cansados de ver vazamento de água potável e eles levarem 15, 20, até 30 dias para arrumar. Isso porque a população fica ligando. Então, eu acho muito válido, mas que sejam para ambos os lados. E a aposentada tem mesmo razão em cobrar um posicionamento da autarquia. Na frente da casa dela, a água já começa a brotar do asfalto. Sobre esse vazamento de água na quadra 2 da Rua Alto Acre, em frente à casa da Rita, o DAE informa que fará os reparos durante os próximos dias. Em relação à fiscalização do desperdício, a assessoria de imprensa da autarquia diz que 22 fiscais farão o serviço e que a contratação de outros funcionários para este trabalho não está prevista neste momento. As denúncias serão feitas exclusivamente pelos profissionais do DAE. E se um dos problemas do DAE é a falta de funcionários, para dar conta da demanda, a autarquia está contratando para algumas funções. Estão abertas as inscrições para o concurso público do DAE em Bauru. São 6 vagas. Os cargos são para ajudante de obras, agente de medição, auxiliar de mecânico de máquinas e veículos, encanador, mecânico de manutenção e pedreiro. As inscrições vão até o dia 8 de dezembro e podem ser feitas pelo site do DAE no campo Concurso Público. Lá você também encontra o edital completo e outras informações. Guilherme Tavares para o Nesp Notícias. O fim do mês agora conseguiu recuperar parte do déficit de chuvas que tivemos na primeira quinzena de novembro. Só ontem choveu 25 milímetros e o mês acumula agora 97 milímetros de precipitação. A média histórica para novembro é de 149 milímetros. E tem previsão de chuva até sexta-feira para Bauru. Veja os detalhes no mapa.
Chove agora à tarde em praticamente todas as regiões do estado de São Paulo. As condições que mantêm um tempo instável devem durar até sexta-feira, pelo menos. Para Bauru também tem previsão de chuvas até sexta, a qualquer hora do dia. No sábado as condições melhoram, mas ainda podem cair pancadas. Agora a umidade do ar é de 96%. Praticamente não venta neste momento. Hoje a temperatura ficou ainda mais estável, foi dos 20 aos 26 graus. Nesta quinta, a previsão é de que varie entre 22 e 30 graus. Depois do intervalo, tem os Jogos Abertos do Interior. A gente mostra as disputas da natação. Hoje cedo teve até recorde sul-americano quebrado nas piscinas de Bauru. Daqui a pouco, voltamos já. Voltamos e agora o assunto são os Jogos Abertos. A piscina do Bauru Tênis Clube ficou lotada com as competições de natação na manhã de hoje. Na modalidade, é comum as delegações contratarem atletas de outras cidades para conseguirem resultados melhores na competição. Qual que é a cidade? Ela é bauruense. Mariana Nakagaki defendeu a cidade em várias competições até 2008. Mas em plena terra natal, a nadadora compete com outra bandeira, a de Piracicaba, desde 2012. Foi o lugar que me acolheu melhor e que me ofereceu maior infraestrutura para treinar e ajuda financeira e tudo mais. Você já vai completar 3 anos, né? Qual que é o saldo aí que você faz desses 3 anos de Piracicaba? Foi bem positivo. Consegui resultados bem significativos para a cidade. Ajudei em jogos regionais, jogos abertos. Então, acho que foi super bom. Na natação dos Jogos Abertos, a disputa não ocorre só dentro das piscinas, mas também fora d'água. É que algumas cidades disputam atletas tentando atrair os nadadores. Bauru também entrou na briga e conseguiu trazer 2 atletas para reforçar a equipe. Glauber Silva veio de Brasília para os Jogos Abertos. O assunto contratação é quase um tabu, mas ele confirma que veio ao evento apenas para reforçar o time bauruense. A gente é contratado para defender a região e o Bauru está dando uma estrutura bacana para a gente. E está refletindo na piscina, né? Com nossos bons resultados aí, várias medalhas aí para a região. A equipe da casa tem ainda o reforço de Leonardo Schling, trazido de Criciúma, em Santa Catarina. Segundo ele, o convite foi feito em abril pelo treinador bauruense. Eu deixei bem claro para o Daniel que a partir do momento que eu tivesse esse contato com o Bauru e com a BDA, eu estaria sempre que possível representando eles, né? Então, assim, se qualquer outra equipe tivesse me contatado ou quisesse cobrir a oferta, eu acho que por compromisso a Bauru e a equipe local, eu não aceitaria. Até porque nós não estamos aqui só pelo contrato, pelo dinheiro, mas sim pela experiência de estar numa competição como essa, né? O treinador de Bauru é Daniel Pestana. Para ele, as contratações são mais comuns em delegações com mais estrutura. A gente está disputando diretamente com essas equipes que já têm uma estrutura muito bem formada nessa questão de contratação, de trazer gente de fora. Mas Bauru não fica atrás. Bauru tem atletas muito bons, além disso está tendo muita procura. E nós temos até 2 atletas aí que estão defendendo Bauru, somando com Bauru, que não moram em Bauru. Thiago já treinou a equipe de Bauru e atualmente dirige nadadores de 4 cidades diferentes. Na avaliação dele, os reforços podem ser contratados, mas não a ponto de esconder trabalhos de preparação mal feitos dentro dos municípios. No meu modo de ver, são 2 vertentes, né? A gente tem desde a parte de você tiver uma equipe bem sólida, onde você de repente precisa de uma ou outra peça para fortalecer o grupo e transformar numa equipe bem competitiva para lutar por títulos ou coisas assim. E um lado ruim, que eu acho que quando você tem um trabalho mal feito, de repente, na cidade, tem um trabalho de escolinha, muita iniciação, pouca qualidade, e quando você chega numa competição forte como essa, de repente você tem que trazer algum atleta de fora para demonstrar algum tipo de resultado, isso maqueia muito o programa que vem sendo executado em certa cidade. Pois é, se por um lado é questionável essa prática de contratar atletas sem nenhum vínculo com a cidade só para conseguir pontuar mais na competição, por outro, ela funcionou pelo menos para Bauru. Ao todo, Glauber Silva e Leonardo Schling conquistaram 4 medalhas em provas individuais, sendo uma de ouro, uma de prata e 2 de bronze. Os 2 também ajudaram a cidade a subir no pódio em 2 provas de revezamento. Ainda sobre a natação nos Jogos Abertos, a manhã de hoje foi especial
para Etienne Medeiros, atleta de São Bernardo do Campo. Ela competiu na prova dos 50 metros costas e bateu o próprio recorde sul-americano. Etienne Medeiros fechou os 50 metros costas com 26 segundos e 36 décimos, estabelecendo o novo recorde da América do Sul e brasileiro. Seu tempo anterior era de 26 e 41. De quebra, Etienne subiu uma posição mundial, alcançando o terceiro melhor tempo do ano. O resultado reforça a confiança da nadadora, que vai disputar o Mundial em dezembro em Doha, no Catar. Fazer o melhor tempo da vida, bater recordes sul-americanos abertos, para mim foi uma surpresa, mas bastante gratificante, né? Eu acho que essa está sendo um pré-mundial para mim, né? Não uma seletiva, mas um treino especial e eu estou conseguindo aproveitar bastante. Depois do Mundial, Etienne vai brigar por vagas no Pan-Americano e na Olimpíada do Rio de Janeiro daqui a 2 anos. Tem mais disputas hoje ainda e amanhã. Confira o local e o horário das competições dos atletas que representam Bauru. A classificação parcial da primeira divisão dos Jogos Abertos não teve mudanças nas 5 primeiras colocações depois dos resultados de ontem. São José dos Campos continua na liderança com 149 pontos, 4 à frente de Piracicaba. Na sequência aparecem São Bernardo do Campo, Santos e Mogi das Cruzes. Já Bauru subiu 2 colocações e agora está em 10º lugar com 26 pontos. Na segunda divisão, São Caetano do Sul manteve a dianteira com 117 pontos, bem longe de Osasco, vice-líder com 89. Em seguida vem Campinas, Santo André e Araraquara. Daqui a pouco, o futsal masculino de Bauru entra em quadra para mais um desafio nos Jogos Abertos. O time que perdeu ontem na estreia para Campinas por 1-0 enfrenta São Bernardo do Campo a partir das 6h30 da tarde. O duelo é na FIB, que fica na rua Rodolfina Dias Domingues, sem número, no Jardim Ferraz. Amanhã, os meninos do futsal jogam novamente. Desta vez, o adversário será Guaratinguetá. O jogo está marcado para 6h30 da tarde, também no ginásio da FIB. À tarde, o xadrez volta a dar as caras nos Jogos Abertos. A equipe feminina de Bauru duela com Marília a partir das 3 da tarde, enquanto o time masculino folga nesta rodada. As partidas são disputadas na Casa de Cursilhos, que fica na Avenida José Henrique Ferraz, 2051, no Jardim Ouro Verde. Além dessas modalidades, a quinta-feira ainda tem competições de bocha, boxe, capoeira, futebol, ginástica artística, tênis, tênis de mesa e vôlei de praia. Para ficar por dentro da programação completa dos Jogos Abertos, com os locais e horários de todas as partidas, acesse o site oficial do evento. O endereço é o www.jogosabertosbauru2014.com.br. No próximo bloco, o professor da Unesp, Zeca Marques, que coordena o Observatório de Estudos em Comunicação Esportiva, comenta a herança dos Jogos Abertos para a cidade. Voltamos num instante só. A gente volta a falar sobre os Jogos Abertos aqui em Bauru. Recebemos o coordenador do Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp, o professor José Carlos Marques. Professor Zeca, como é conhecido, muito obrigada por sua participação aqui no Unesp Notícias. É um prazer poder voltar aqui ao Telejornal. Zeca, como que você avalia esse evento, os Jogos Abertos do Interior? Eles ainda são importantes para se revelar atletas que podem disputar uma Olimpíada no futuro, por exemplo? Eu acho muito difícil. Com a estrutura que hoje os Jogos têm, com a estrutura do esporte brasileiro, eu acho difícil que essa competição revele atletas. O que tem acontecido é o contrário. Atletas renomados que vêm para cá, já com o nome pelas suas conquistas individuais ou coletivas, fora dos Jogos, e isso cria um atrativo extra para que haja maior cobertura midiática em função de atletas medalhados ou equipes competitivas. Isso aconteceu há 2 anos, quando o Bauru também sediou os Jogos Abertos, em que o Arthur Zanetti, o nosso medalhista olímpico na argola em Londres, ganha medalha em Londres e vem competir aqui. Então, acho que é o contrário que está acontecendo, o que, na verdade, inverte um pouco a função dessa competição.
Aproveitando que você já tocou nesse ponto, essa convivência de atletas amadores com atletas profissionais, de alguma forma ela é produtiva para se incentivar a prática de esporte, para se revelar esses talentos? Bom, vou dizer um pouco aquilo que eu imagino que deveria ser a ênfase, a tônica dos Jogos. Trabalhar com atletas jovens, com atletas que não alcançaram ainda um nível de profissionalismo ou de competição de alto rendimento, no sentido de fazer com que essa competição servisse para a formação do atleta. Misturar atletas amadores, como você disse, com atletas semiprofissionais, com atletas profissionais e atletas de ponta, eu acho que isso fere até um pouco o espírito da disputa. Então eu vejo um desvirtuamento do espírito dos Jogos, no sentido de que há equipes que são patrocinadas por grandes marcas, que vêm para cá representar a cidade em que estão sediadas e que vão disputar jogos com equipes que não têm estrutura e que estão ali tentando colher algum fruto dessa participação. Então, eu acho que deveria haver ou um limite de idade, ou um limite de orçamento. É muito difícil, obviamente, colocar isso em prática, mas essa mistura híbrida, esse formato híbrido que nós temos hoje, para mim não colabora, não fomenta o esporte. E sobre essa prática que a gente viu aí, de as cidades contratarem atletas de outras cidades para disputar determinadas categorias, para assim conseguir mais medalhas? Eu acho que esse é o aspecto mais nocivo, o aspecto que mereceria maior reprovação nossa, porque, mais uma vez, é o poderio econômico de algumas cidades que faz com que elas possam adquirir o passe temporário de equipes de atletas que, às vezes, não têm nenhum tipo de vínculo com a cidade que eles vão representar. E essas cidades, esses municípios fazem isso para ganhar visibilidade, para ganhar uma conquista maior no quadro de medalhas. Eu acho que isso, mais uma vez, desvirtua o espírito dos Jogos Abertos, que era uma competição em que as cidades se apresentavam com os atletas formados, residentes, nascidos nas suas próprias cidades e que tinha esse aspecto comunitário, né, de um arranjo coletivo, de representação coletiva de alguma comunidade, algum município. Isso, na verdade, só prioriza quem tem dinheiro para pagar um atleta de ponta que assina um contrato de 10 dias para participar dos Jogos. Então, mais uma vez, é algo nocivo, algo que deveria ter toda a reprovação dos meios de comunicação, dos organizadores, e não é isso que a gente vê, não é isso o que acontece. Em relação, Zeca, ao legado de infraestrutura para a cidade, Bauru está investindo nesta edição um pouco mais de R$1 milhão, investiu ainda mais há 2 anos. Neste ano foi construído o ginásio para abrigar as canchas de bocha, foi o maior investimento, R$800 mil. Em termos de infraestrutura, o que fica para a cidade depois? A gente consegue ver um resultado a médio e longo prazo? Bom, primeiro, eu não gosto da palavra legado. Acho legado uma palavra que entrou no nosso léxico recentemente. Eu prefiro falar qual que vai ser a herança, o tributo que os Jogos vão deixar. Eu acho que Bauru já teve uma boa herança de 2012, porque conseguiu criar uma estrutura que permitiu que a cidade voltasse a sediar os Jogos neste ano, em função da desistência da candidatura de outro município, Cotia. Então, Bauru já estava mais ou menos preparada, ou seja, há 2 anos não estava com tudo pronto, mas teve esse tempo para poder criar novas estruturas e é por isso que Bauru foi escolhida. É mais ou menos o que pode acontecer com o Brasil, caso a Copa do Mundo do Catar seja cancelada. Eu acho que o Brasil deveria se candidatar, porque até lá, todas as estruturas que não ficaram prontas para este ano vão ficar prontas daqui a 8 anos. Você acredita nessa possibilidade? Acredito. Agora, para o cidadão bauruense, para o munícipe aqui de Bauru, eu acho que é difícil ele perceber um ganho no sentido da coletividade da cidade, no sentido do cidadão que vai usufruir dessas estruturas esportivas. Eu estive aqui no telejornal há alguns meses e coincidiu de vocês terem feito no mesmo dia uma matéria sobre a pista de atletismo de Bauru, que foi preparada para os Jogos de 2 anos atrás. E a pista estava completamente subutilizada, com problemas de manutenção e conservação. Então eu acho que Bauru tem dificuldades para lidar com o seu patrimônio esportivo. Isso não só no esporte olímpico, no esporte amador, mas mesmo nos espaços esportivos que a cidade tinha e que deixou de ter em função de especulação imobiliária, em função da mudança urbana que a cidade vem sofrendo. Mas veja, Bauru não tem mais a sede dos seus clubes, como o Bauru Tênis Clube e a sede da Associação Luso Brasileira, onde o Bauru Basquete jogava até o ano passado. Bauru não tem o campo onde o Pelé atuou com o Baquinho. Então a cidade tem problemas para manter o seu patrimônio esportivo. E acho que tem problemas, inclusive, para criar novos patrimônios.
Inclusive, essa pista de atletismo, o próprio secretário admitiu que não foi investido mais nada desde a edição de 2012. A infraestrutura para este ano é provisória ainda. Agora, há uma questão positiva nisso tudo, é que Bauru, num espaço de tempo muito pequeno, conseguiu ganhar visibilidade sendo sede dos Jogos Abertos. Bauru dificilmente vai conseguir competir no sentido de figurar na ponta de cima da tabela, do quadro de medalhas, mas acho que Bauru pelo menos ganha visibilidade. Agora, quais são os municípios que historicamente sempre se deram bem nos Jogos Abertos? Santos, São Caetano, Guarulhos, Osasco, quase sempre cidades que ficam na Grande São Paulo, que têm estruturas e que têm muito dinheiro da prefeitura envolvido na prática do esporte olímpico e do esporte profissional. É que a gente sabe que nesses casos as prefeituras atuam junto dos clubes locais, junto da iniciativa privada e mantêm equipes competitivas. Historicamente sempre foram essas cidades, eventualmente Ribeirão Preto, Campinas. Piracicaba está brigando neste ano pela liderança. Agora Bauru, infelizmente, é coadjuvante na disputa por medalhas. Tá certo, Zeca. Muito obrigada por sua contribuição. Eu que agradeço. Um abraço. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, às 5h30 da tarde. Tchau! Thank you.